Bom dia, Deus abençoe a todos. Romanos capítulo 10, versículo 16. Todos querem ser abençoados por Deus? Sim, todos querem ser abençoados por Deus. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho para serem dignos de receberem as bênçãos de Deus. Pois o profeta Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Como está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 16. Mas quem crê na nossa pregação diária e é digno de ser abençoado por Deus? Apocalipse capítulo 3, versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, isto é, às pessoas que compõem o corpo de Cristo, como está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 13. O Espírito Santo não precisa de um órgão material, de uma corda vocal para vibrar o ar, de uma garganta para ser ouvido. Ele é um espírito e não um ser material. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, como está escrito em Hebreus capítulo 3, versículo 7. São aqueles que têm a capacidade em seu corpo material de ouvir um espírito que não é material. E essa capacidade não é o seu ouvido, a sua orelha. É a fé verdadeira, o dom espiritual dado por um Deus que é um Espírito Santo. Mas por que então a palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Esse todo não são todas as pessoas do mundo? Como está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 13? Não está se referindo a todas as pessoas do mundo, não. Como invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 14. Mas eu te digo, porventura não ouviram a palavra de Deus todo dia? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, dos escolhidos de Deus, todo dia. E as suas palavras até os confins do mundo, como está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 18. Mas tem um detalhe extremamente importante. Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. O problema é que esta fé, que são os nossos ouvidos espirituais, que nos capacita a ouvir e crer verdadeiramente na palavra de Deus, não existe em nós. A fé que existe em nós é a mesma fé que existe no diabo. A fé fingida, a fé mentirosa, é aquela fé que é morta, pois não faz nascer em nossos corações o arrependimento verdadeiro para não mais praticar o pecado. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque é pela graça, é pela vontade de Deus que somos salvos por meio da fé. E essa fé, não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras. Pois se fosse por obras, qualquer um, até o diabo, se salvaria sendo religioso. Mas é assim para que ninguém se glorie diante de Deus, dizendo que pode salvar a si mesmo através de suas obras, de seus atos religiosos. Como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Nós devemos ir instruindo com mansidão os que resistem à palavra de Deus para ver se porventura Deus
lhes dará o arrependimento pelos pecados cometidos, para conhecerem a verdade, para conhecerem a Jesus como seu único e fiel Salvador, como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25. Jesus te ama, mas não se engane. Somente aqueles que pela graça, pela vontade de Deus, receberem a fé verdadeira, o dom que não existe em nós, que é dado por Deus, os ouvidos espirituais para ouvir o que o Espírito Santo de Deus diz, se arrependerão de seus pecados e reconhecerão a Jesus como seu único e fiel Salvador e serão dignos de receber a salvação e vida eterna. Amém? Dani e Miguel.